assentar. Amém. Hoje o culto foi propício, porque o tema da mensagem é uma presença real. Não somente em espírito, não aquilo que nós sentimos, mas aquilo que nós vivemos diariamente. Uma presença que a gente pode falar que Ele está aqui e nós vemos pela fé, né? E quando o bispo falou que orou por uma pessoa e a outra foi curada em sua casa, assim como aquele centurião, né? Que ele só pediu, dá uma palavra porque o meu servo vai ser curado. Porque ele cria de todo o coração no poderio do Senhor Jesus. E assim como nós temos que ser, nós viemos aqui, nós buscamos pelos nossos familiares. Talvez essa cadeira que está vazia agora, pode ser alguém da tua família que vai estar sentada aqui. E nós temos que crer, nós temos que decretar, nós temos que declarar com a nossa palavra que este lugar é da nossa família. Amém? Dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. Gênesis 3:8. A palavra de Deus vai dizer: naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. E o tema dessa mensagem é uma presença real. A gente nota aqui que Deus passeava no jardim. Deus não estava em espírito. Deus estava realmente com eles lá. E é essa presença que eu e você nós precisamos ter. É uma presença real, aquela que a gente senta e fala: Deus, Jesus, Espírito Santo, senta aqui do meu lado, senão eu não vou sair, eu não vou fazer nada sem a tua presença real. Eu preciso ver claramente. Eu estava ali na hora do dízimo e oferta, eu pensei, eu vou dizimar mais depois, vou fazer depois. Mas o Espírito Santo falou para mim: faz agora. Porque eu poderia fazer depois do culto, mas Ele queria que eu fizesse naquele momento, porque não adianta só ter o Espírito Santo se a gente não obedecer a Ele. Não adianta a gente ter a presença do Senhor e a gente não se submeter a essa vontade de Deus. Então nós possamos entender, no meu caso foi agora, Deus falou, mas é em todas as áreas. Se Deus falar contigo, obedeça a essa voz, amém? O objetivo de Deus, quando Deus se relacionava com Adão e Eva, o objetivo de Deus sempre foi habitar no nosso meio. Quando Ele nos criou, Ele já queria se relacionar conosco, com o homem e com a mulher. Então o objetivo de Deus sempre foi habitar no meio dos homens. E o homem ser uma extensão do reino dele na terra. Muitas das vezes nós temos focado que Ele habita em nós e em espírito somente. Isso nos limita. Quando nós pensamos que Ele habita em nós só em espírito, isso nos limita, porque o sobrenatural de Deus está sobre este lugar. Aí quando nós saímos ali fora, a gente acha que a presença saiu também. Ontem nós estávamos aqui no mutirão e o bispo nos direcionou para fazer uma missão, orar por uma pessoa. E nós estávamos na casa do Pai, nós estávamos num lugar que é propício para a presença do Senhor. Só que nós saímos daqui diante de um envio, de uma autoridade. E quando nós chegamos nessa casa, o ambiente de Deus estava lá, porque a presença de Deus não está num local, a presença de Deus está em mim, está em você. Então é nós que levamos a presença de Deus. E quando nós chegamos lá, aquele lugar foi tomado de tanta glória de Deus, porque a presença de Deus estava em mim, estava nos outros pastores. E é isso que nós possamos entender, que a presença de Deus, ela não habita num lugar. A presença de Deus habita em nós, em mim e você, amém? Aplauda o Senhor. Tomar uma água.
Aleluia. Quando começamos a ver a presença de Deus somente em espírito, ou quando sentimos arrepio, ou falar em línguas, quando a gente acha que a presença de Deus é só quando eu sinto um calafrio, um arrepio no braço, a presença de Deus vai além disso. A presença de Deus não está no sentir um arrepio, a presença de Deus não está em um sopro do vento, ou alguém vir falar. A presença de Deus está quando alguém olha e fala: ei, você é um homem de Deus, eu vejo Deus em você, eu vejo Deus em você. A presença de Deus é nisso. Quando alguém olha e diz: ei, você é diferente, eu estou vendo Deus em você. Quando tu chega no trabalho, as coisas não estão certas e as pessoas falam: mas como? Eu vejo Deus em você. Essa é a presença de Deus, essa é a presença real de Deus, amém? Nós não estamos nos limitando a um curto espaço de tempo. É como se chegasse ao culto no domingo, aí 7:50, desliga a luz para criar um ambiente para que a presença de Deus comece a tomar conta. Aí antes a gente conversa, a gente dá risada, faltando 10 minutos para começar o culto de domingo, desliga a luz para a gente criar um ambiente, para que a presença de Deus venha. Mas a presença de Deus já saiu lá da nossa casa, a presença de Deus já saiu no domingo, quando nós levantamos. O culto não começa às 8, o culto começa quando nós levantamos. Essa presença de Deus, ela já nos acorda dizendo: eu quero ir para o culto às 10 da manhã, porque eu quero entregar as minhas primícias a Ele. Aleluia. O homem e a mulher, eles estavam num lugar propício para viver o sobrenatural, porque a presença era real, passeava com ele. Só que eles trocaram uma presença diária, uma presença eterna, por um sabor momentâneo. Eles preferiram um sabor momentâneo, seja ela qual for na nossa área. Eles preferiram experimentar um gosto, um sabor, uma fruta, do que viver uma presença diária com Deus. Mas um dia Jesus desceu e se entregou no madeiro para mim e para você, para dizer: ei, tudo aquilo que passou já se foi. A presença, a partir daquele momento que ele falou: está consumado, essa presença se tornou real na minha e na sua vida, amém? A presença de Deus não está limitando em um ambiente, a presença de Deus sou eu e você que carregamos. Em Mateus 28:20, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. A presença de Deus não está limitado só num ambiente. A presença de Deus, assim como ele fala lá em Mateus 28:20, ele estaria conosco até a consumação do século. É uma promessa dele. Deus nos prometeu que estaria conosco. Então essa promessa é real. Então, se nós não sentimos, se nós achamos que ele não está conosco, é algo que nós precisamos trabalhar, é algo que a gente precisa trabalhar no nosso coração, na nossa mente, porque ele falou que estaria conosco, foi uma palavra dele, e ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Foi uma promessa dele para nós. Eu trouxe uma mensagem no culto dos jovens, e eu falei que Daniel passeava com Deus na fornalha. Botei Daniel na fornalha. Aí eu ia colocar aqui: foi essa presença que passeou com Sadraque, Mesaque e Abidnego, tá, Flávia? Foi essa presença que passeou com ele lá no meio da fornalha.
Foi essa presença que estava com ele, essa mesma presença que passeava com Adão e Eva, essa mesma presença que estava com eles lá no jardim, essa mesma presença estava com esses 3 homens, porque a presença nos traz. A gente pode estar num lugar hostil, a gente pode estar num lugar onde vai nos trazer tristeza, mas se a presença estiver lá, algo sobrenatural acontece. Ei, não foi Ezequiel que ressuscitou naqueles ossos, naquele vale de ossos secos, mas foi a presença de Deus ali. Foi a presença de Deus que restaurou, que juntou ossos com ossos e fez aqueles ser viventes. Aleluia. Aleluia. Saulo estava a caminho de Damasco e quando ele foi, uma voz falou: Saulo, por que me persegues? Essa presença que soprou no ouvido de Saulo fez com que ele estava indo perseguir alguns discípulos em Damasco, e quando ele estava a caminho, uma voz falou: Saulo, por que me persegues? E essa voz foi tão real, essa presença foi tão real, fez com que talvez ele estava carregando uma carta para mandar prender, ele não sabe nem da carta, nem aparece no livro sobre essa carta, mas o que eu quero dizer é que a partir do momento que ele ouviu essa voz, a vida dele foi transformada de tal forma que hoje eu e você estamos aqui. Hoje igrejas têm sido perseguidas, mas continua firme, porque Paulo escreveu cartas para muitas igrejas de Corinto, várias igrejas, incentivou, influenciou muitas pessoas a permanecer, porque ele não olhou mais o velho, não olhou aquele Saulo, porque ele sentiu tão real a presença de Deus. Então que nós possamos sentir essa presença, e a gente não venha olhar mais o velho homem, que nós não saímos dessa porta para fora, e que essa presença nos esvazie, que nós esquecemos o tão poderoso é a presença de Deus, que nos cura, que nos liberta, que nos transforma. Aleluia. Em Atos 1, Jesus prometeu que o Espírito Santo os capacitaria com poder para que fossem suas testemunhas na cidade onde estavam, no país todo e nos lugares mais distantes da terra. Quando Jesus promete que o Espírito Santo capacitaria com poder para que eles fossem testemunha só fala do que vê, testemunha só fala do que ouve, testemunha só fala do que experimenta. E quando nós testemunhamos o poder de Deus, é porque nós vemos. Quando nós testemunhamos a presença de Deus, é porque nós vemos. Não tem como nós testemunhar de algo que nós não vemos. Quando nós testemunhamos de algo que nós vemos, que nós experimentamos, é porque nós sentimos e nós vivenciamos essa presença. Aleluia. Foi essa presença maravilhosa que esteve com o povo no deserto, lá em Êxodo 13, 21. Foi essa presença maravilhosa que esteve com o povo. De dia era coluna de nuvem, de noite era coluna de fogo. E essa presença não separou eles, essa presença conduziu ele. Essa presença estava na frente dele durante o dia com coluna de fogo, com coluna de nuvem, durante a noite, que era frio, com coluna de fogo. É essa presença que conduzia ele. É essa presença que tem nos conduzido até aqui. É essa presença que nos impulsiona, que faz nós estarmos na casa do Senhor, orando pelos nossos filhos, orando pelos nossos parentescos, pelas nossas familiares, orando pelos nossos amigos.
é essa presença que nos incentiva a crer. Que nós não viemos limitar essa presença somente em um culto de domingo ou um dia de semana. Essa presença não está só no domingo. Essa presença está em constante na nossa vida. E quando Deus começou a falar sobre a presença, só um minuto. Quando Deus nos incentiva a estar cada dia mais na presença dEle, e esses dias Deus tem falado comigo sobre estar na presença, porque às vezes eu estou na presença buscando, só que eu anseio por mais, eu quero algo a mais, e quando o bispo ora aqui e fala assim, eu estou vendo que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, e eu estou ali, e talvez às vezes eu não estou sentindo a presença, porque às vezes a gente está ali atrás nos afazeres. A presença é tão real aqui no nosso meio, pessoas sendo tocadas, pessoas pulando, pessoas falando em línguas, e a pessoa ali atrás, talvez achando que não está sentindo a presença, mas a presença está naquele que procura, naquele que busca. Essa presença que Deus quer colocar sobre a mim e sobre a tua vida é uma presença de constante intimidade com Ele. Deus queria fazer essa visitação com o homem e a mulher todos os dias, porque é a necessidade que eu e você temos. Não pode ser uma vez por semana, não pode ser uma vez por mês, tem que ser diariamente. Essa visitação nossa com Deus tem que ser diariamente, seja em oração. Se está orando meia hora e está sentindo algo esvaziando, ora 1 hora, ora 2 horas. Você está vindo um culto e está achando pouco, venha 2 cultos, para que a presença de Deus possa inundar a sua casa, a presença de Deus possa chegar nos hospitais através das suas orações. Aleluia. A palavra de Deus diz lá em João 20, eu não vou ler todo, mas vai dizer que Maria vai até o túmulo onde Jesus estava, e ela chorava porque ela queria essa presença. E quando Maria está lá no túmulo esperando para ver o Jesus, lá estava 2 anjos e falaram para ela: por que choras? Enquanto Maria foi ao túmulo, 2 discípulos estavam a caminho de Emaús, outros ficaram em casa, mas Maria estava no lugar certo, porque ela não conseguia viver mais 1 minuto sem a presença de Jesus, sem a presença do noivo. E você que está aqui essa manhã, você que está aqui essa manhã, é porque reconheceu que não consegue ficar mais nem 1 minuto sem Jesus. Muitos ficaram em casa, muitos estão nos afazeres, muitos foram trabalhar, muitos estão caminhando dispersos, mas você está como Maria. Maria estava lá porque não conseguia ficar 1 minuto sem a presença do nosso amado. Maria chorava porque ela queria essa presença. E que essa presença nós possamos chorar, desejar mais que tudo, mais que ouro, mais que prata. Essa presença nós possamos desejar, porque através das nossas vidas, através da presença do Senhor, todos os nossos familiares serão alcançados, todos os nossos objetivos serão alcançados, todos os projetos que o Senhor quer entregar às nossas mãos serão alcançados, porque a presença está conosco. E a partir do momento que a presença está conosco, nós precisamos estar mais atentos à voz dele. Eu queria pedir que vocês se colocassem de pé.
Assim como Maria, ela estava no lugar certo, ela estava lá chorando, chorando por essa presença. Assim como Maria preferiu ir aonde imaginava que Jesus estava. E hoje, igrejas estão abertas, porque pessoas têm entrado procurando Jesus. E se você está aqui essa manhã, eu gostaria de convidar que você venha até aqui à frente. Venha, mas clamando para que essa presença possa vir impactar a sua vida, que essa presença possa vir e mudar o curso da sua história, assim como mudou o curso da história de Saulo para Paulo, assim como essa presença guardou a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como essa presença ressuscitou Lázaro, é essa presença que está aqui, quer voltar contigo para a sua casa, é essa presença que quer ir até aonde você tem pedido no secreto, é essa presença que vai mudar a sua vida. Então clama por essa presença, mas que não seja algo que você sinta, mas algo que você vê, que essa presença possa vir transbordar sobre a sua vida. Os pastores possam estar orando.